9h01 do dia 13/4/2021. CMAS Aiquara. Parabéns pelo dia de ontem, aniversário da cidade. E hoje é aniversário de uma amiga minha, tenho que falar com ela nesse instante. Minha amiga Clécia Fernandes. Meus nobres, estamos aqui começando essa gravação. Foi agendado com vocês do 8º ano B, certo? A aula que vai ser ministrada aqui é uma aula de revisão, então fiquem atentos. E vamos lá. Eu creio que está aparecendo direitinho aí o slide. Ok, está aparecendo sim. E vamos lá, porque o tempo, ele não vacila, ele passa mesmo. Então, aulas remotas, revisão. A gente vai seguir o horário nosso aqui, o nosso cronograma, e depois a gente rever alguns pontos. Oitavo ano. Eu quero começar com vocês com esse primeiro ponto aqui, explicando esses eixos de língua portuguesa, ok? Olha só. Quando fala eixo, é aquela engrenagem, aquele ponto que vai estar sempre presente em determinados contextos. Então, a disciplina língua portuguesa, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano e por aí vai, ela trabalha vários assuntos, regência, tipo de sujeitos, predicativos, acentuação gráfica, vários assuntos. E isso em torno de alguns eixos, ou seja, de alguns assuntos que vão estar sempre presentes. O primeiro assunto é a oralidade. Então, sempre se discute língua portuguesa, se discute oralidade, ou seja, falar em público, ministrar, palestrar. Segundo ponto, leitura, que é a compreensão, a interpretação, é um eixo importante na disciplina. Terceiro eixo, produção de textos, antigamente chamada de redação, certo? E lembrando que quando se fala textos, a palavra textos aí não é somente a redação, mas todo tipo de produção que transmite uma ideia. Então, a cor da sua camisa, o seu jeito de pentear o cabelo, o sinal de trânsito, as cores do semáforo, tudo isso é um texto também. Temos textos verbais, palavras, frases, orações, e temos textos não verbais. Imagens, sons, ruídos, tudo isso é um texto também. Item 4, análise linguística. A análise linguística você pode entender como gramática, pontuação, acentuação, uso do hífen, crase, por aí vai. Semiótica tem a ver com significado, com discurso, com a ideia. E esses pontos aí, esses eixos aí, você pode ver em alguns campos de atuação. No campo artístico-literário, então tem gente que tem aquela veia, né, desenvolvida para a arte, eu tenho alunos assim, e amigos assim também, que são poetas, escritores e tal, como o professor Cristiano e o professor Paulo Sérgio Quejiquié, eles são artistas. Bom dia, Jonas, tudo bem? Tudo bem? O áudio ou o chat estão liberados. Estamos aqui com uma revisão, viu, Jonas? Uma revisão para a gente poder retomar algumas coisas, a aula do Meet, para vocês terem essa interação possível. Pode usar o áudio, viu? E o chat também. Eu estou falando com vocês aqui, eu falo vocês porque essa aula também vai ser vista por outras pessoas, sobre os eixos de língua portuguesa. Os eixos são aqueles pontos que são constantes em várias matérias, em várias séries. E esses eixos aí, a oralidade, a leitura, a produção de texto, análise linguística, semiótica, você vê em alguns campos, ou seja, em alguns momentos na sociedade. Campo artístico-literário, né? Campo das práticas de estudo e pesquisa, vocês vão usar a literatura, a leitura, a produção de textos, com certeza, para continuar estudando em qualquer matéria. Campo jornalístico, midiático, então tem pessoas que vão ter uma desenvoltura para ser jornalista. Eu tenho ex-alunos assim e amigos nessa área. E campo de atuação na vida pública, no dia a dia, na verdade, né? Na vida pública, pode ser a vida política, partidária, ou sindicato, ou de qualquer organização. Então, esses eixos aí de língua portuguesa são presentes no nosso dia a dia. Tudo bem, Jonas?
entrou aí e não se pronunciou ainda, tudo ok? Pode ser internet também, né? A gente vai seguindo aqui, e quando você sentir a vontade, tiver o sinal bom aí, você já interage com a gente, tá bom? Outra revisão pontual da gente aqui é que, quando se falou de língua portuguesa, a gente está discutindo literatura, leitura, e também está discutindo gramática, e também estamos discutindo redação. Esther, tudo bem, Esther? Bom, essa parte da aula aqui agora, gente, é uma revisão de alguns exercícios. Durante o ano 2021, a gente já passou vários exercícios, alguns mandaram atividades para mim. O oitavo B tem um déficit de atividades, poucas pessoas mandaram. Depois eu vou mandar um print de quem, dos arquivos de quem mandou para mim, certo? Mas é a sala de hoje e da semana que vem para resgatar essas informações com vocês. Nosso primeiro tipo de assunto deste ano, e normalmente é assim na aula de português, na aula de língua portuguesa, é sobre textos. Então, nós vimos tipos de textos, né? Nós falamos até sobre o NADEI, que é narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. E dentre esses textos aí, a gente destacou o texto narrativo, que a gente colocou uma sigla chamada PENT. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Lembrando a vocês que estão chegando agora aí, Esté e Jonas, e quem vier mais para ver essa aula, porque a gente está gravando, então ela vai ficar registrada como aula mesmo. Esses elementos aí são chamados elementos narrativos, ou seja, é como eu construo um texto narrativo ou como eu percebo que um texto é narrativo. Gente, está tudo bem com vocês aí? Jonas e Esté? Podem usar o áudio, pode usar o chat à vontade. Até agora uma dúvida. Eu comecei a gravar antes de vocês chegarem, porque como eu vou seguir no horário ali, e a gravação permite isso, eu comecei a gravar, mas vocês podem interferir a qualquer momento. A aula é para vocês. Oitavo ano B, CMAS. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá, o nick da Esté, mas é Esté mesmo, porque às vezes entra com o nick de alguém, de um adulto. É eu mesmo. Tudo bem, professor? E aí, é Jonas mesmo? É, Pronto. Então a gente está aqui nessa aula com vocês, uma aula de revisão, tá bom? Então vocês vão ver alguns pontos que ficaram pendentes, talvez, nas gravações ou que vocês não puderam acessar. Podem interferir pelo chat, pelo áudio, tranquilamente, tá bom? O slide está aparecendo, gente? Tá. Pronto. Vocês lembram aí o que é uma personagem? Quando assim, isso aqui é uma personagem. Mas o que é uma personagem mesmo? Vamos participar aí para a aula ficar mais dinâmica. A aula não é só para mim, né? Para a gente, na verdade. O que é uma personagem? Hein, galerinha? O que é uma personagem para vocês? Quando você fala assim, tem uma personagem aqui, vai ter uma personagem. Mas o que é uma personagem? Não sabem? Tem dúvida? Pode repetir a pergunta, professor? Posso, sim. A gente está falando agora sobre elementos narrativos. Os elementos narrativos têm alguns ingredientes, tem alguns elementos. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E essa aula é uma revisão de alguns assuntos deste ano de 2021. O que é para vocês uma personagem? Então, assim, essa aqui é uma personagem. O que é personagem para vocês? Para mim é uma pessoa que participa da história como narrador, e sim como tipo um filme que aquele personagem lá. Isso. No caso, a personagem é quem faz parte da história.
é a história de alguém, de algo, pode ser real ou imaginário. Quando você fala assim, a história do descobrimento do Brasil é um fato real. Mas quando eu falo assim, Pedro Alves Cabral, Princesa Isabel e outras personalidades mais, eu falo de personagens que existiram, né? Tem polêmicas, mas existiram historicamente. Então, personagem é de quem eu conto a história. O enredo, quem lembra o que é enredo? O que é o enredo? O enredo vai ser o que mesmo? Então, o enredo é como o resumo da história. Eu dizer assim, ó, ontem à noite houve uma comemoração de tal coisa. Por sinal, ontem à noite aconteceu a live de aniversário de Aiquara. Durou mais ou menos 2 horas. Eu posso dizer algumas coisas rápidas. Então, o enredo é o quê? É um resumo de uma história. Narrador. O que é o narrador, gente? Que vem a ser o narrador? Narrador é aquele que conta a história. Ele Isso. pode ser narrador, personagem ou só o narrador. Isso. O narrador personagem, ele também faz parte da história. Ele vai dizer assim: eu estava ontem à noite. Ele vai falar dele mesmo e vai contar a história das outras personagens. O narrador observador é aquele que, como se fosse o narrador do futebol, ele só vê o jogo e vai contar os acontecimentos. O tempo. O tempo é o quê, gente? É uma pergunta simples, mas é necessária para a gente poder engatar essa informação. Tão importante. O tempo, a hora e o minuto que acontece o fato. Isso. A hora, o dia, o mês, o momento. Você tem o tempo cronológico que você fala de dia, mês, ano. Você tem o tempo psicológico que tem a ver com as lembranças da personagem. Eu não sei se vocês já assistiram, tinha um episódio na Globo de um gordo e um magro, dois artistas, e aí eles tinham, eu acho, os caras de pau. Eles tinham algumas cenas que eles paravam assim, aí fazer uma recordação. Naquele momento que a personagem para e o momento ali parece parar, a gente chama de tempo psicológico. É o tempo das lembranças, das recordações. É como se o tempo parasse, o tempo de verdade. É como se, né? Que o tempo não para. E temos o espaço. O espaço é o quê, gente? O que vem a ser o espaço? É tipo, tu conta que tem uma casa, uma cidade. Isso. Então vamos resumir. Personagem é de quem a história fala, enredo é o resumo da história, narrador conta a história, tempo é o tempo da história e o espaço é onde ocorre a história. E aí eu fiz um planejamento do conto, lembrando que o conto é um tipo de história. Por que é um tipo? Porque tem vários tipos. Tem piada, é uma história, tem começo, meio e fim, e tem personagens, tem acontecimentos. Uma novela é uma novela é uma história mais longa, com mais personagens, com mais situações. Um filme é uma história, um desenho animado, até onde eu conheço, normalmente é uma história também. Então, assim, existem vários tipos de história. O conto é um tipo de história como menor, tem menos personagens, acontece em menos lugar e no tempo menor. Como assim um tempo menor? Você vai contar um conto, você vai falar de um dia, de uma semana, você não vai falar de um conto de 10, 15, 20 anos de acontecimentos. Não. Aí não é um conto, já seria ou uma novela, ou um filme, outro tipo de gênero envolvido. O filme também pode fazer reportagem de um conto, reportar um conto. Num conto também tem poucas personagens. 2, 3 personagens, 5 talvez. Ah, Roberto, eu quero colocar 10, então não é conto. Ah, eu quero colocar 15, não é conto. Então, conto tem menos personagens. E tem também o que? Menos espaço, ou seja,
acontece em poucos lugares. Você vai vai escrever um conto, esse conto envolve o que aconteceu em Jiquié e Aiquara, por exemplo. Mas se eu falo Jiquié, Aiquara, Jitaúna, Poções, Conquista, Salvador e vou. Aí já não é mais um conto. O conto ele é resumido, é um texto menor. Aí esse planejamento foi passado para vocês, por sinal foi uma atividade que alguns entregaram, outros não. O oitavo B tem algumas pendências de atividade, né? A gente depois vai tirar um print do que com o nome de quem tem me enviado, até para conferir com vocês, e isso servir também de documentação. Bom, aí eu fiz a atividade seguindo aqui, ó. Veja os textos de inspiração. Quando eu escrevi assim para vocês, textos de inspiração, é que eu estou dizendo que vocês devem interpretar, entender alguns textos para produzir alguma coisa. Ou produzir um texto oral, às vezes, gente, explica essa imagem aí. Vai ser um texto oral, vai ser falado. Ou dizer assim, gente, escreva para mim um conto. Se eu peço para vocês um conto, eu vou escrito, e tem que ser bem claro se é escrito ou não, normalmente é, mas é bom deixar claro, vai ser a produção de um texto baseado numa inspiração. Gente, esse texto 1 aí, aparece o que para vocês? O texto 1 aparece o quê? Esté e Jonas. O que está aparecendo no texto 1? Uma pessoa com a lupa na mão? Isso. Essa imagem aí de uma pessoa com a lupa na mão é um texto? Não sei, professor. A dúvida é comum. E a aula existe para justamente tirar essas dúvidas. Toda vez que você tem uma informação, pode ser com palavras ou não, e passa uma mensagem, eu tenho um texto. Porque o texto pode ser verbal, palavras faladas ou escritas, e o texto pode ser não verbal. Uma imagem é um texto. Vocês reconhecem que um homem, né, no caso é um adulto, e ele parece estar fazendo uma investigação, que ele está com uma lupa na mão, e essa lupa está apontando aí, né, direcionada a uma pisada, então dá a entender que aconteceu um crime, algum sequestro, alguém desapareceu, alguém fugiu da cadeia, então, olha quantas coisas vem na minha mente, porque eu estou vendo isso aí, então assim, isso está provocando na minha mente o quê? Leituras, e o que provoca leitura a gente chama de texto. Tem coisas mais fáceis de perceber que é texto, tem coisas mais difíceis, mas para cada pessoa, um texto vai ter um significado. Mas o que é um texto em si é aquilo que passa uma mensagem. Às vezes a mensagem é mais fácil. O que é que eu estou fazendo aqui agora, gente? Fazendo o que agora aqui? Pra mim tá parado. Eu não estou fazendo nada, não está aparecendo nada não aí, na minha mão. Tá passando álcool na mão. Não. E esse gesto hoje significa o quê? Esse Cuidado, gesto... prevenição. Hã? Prevenição. É isso, você está se prevenindo, né, de estar com as mãos sujas e poder contrair o coronavírus. Então, assim, você viu que você interpretou o que eu fiz. Eu não falei nada, só, né? Claro que eu conduzi, que eu estou dando a aula. Mas o gesto em si já é um texto, e é um texto hoje que é muito conhecido, que você se higienizar mais do que antes. Muito mais. Por quê? Porque a disseminação do vírus se dá pelas mãos e por outras partes do corpo também. Então, assim, o que é um texto é o que passa uma mensagem. Eu usando o álcool em gel aqui, ó, assim, esse gesto já é hoje um texto. Esta imagem aí do camarada com a lupa é um texto também. Então, assim, texto é o que passa a mensagem. Então, se eu passar assim a atividade, gente, leia os textos e faça uma redação, um conto. Aí, se eu colocar uma imagem, você deve prestar atenção. Se é homem, se é mulher, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo. Então, ler tudo que for chamado de texto. Ok, gente? Ok, gente? Ok, professor. O texto 2 é a coisa mais comum.
é o texto chamado. Agora a gente tem que saber classificar. É o texto verbal. Como assim texto verbal? O que é um texto verbal? É o texto que usa palavras. A aula aqui mesmo é um texto verbal. Eu falo com vocês o tempo todo, vocês respondem a mim também. Mas aí na frente de vocês, na minha frente também, tem um texto verbal que escrito, ou se pode chamar também de digitado, né? Óbvio. Aí é mais fácil. Agora o de cá, você tem que tomar cuidado, porque essa imagem aí do homem com a lupa também é um texto. E esta aqui, no texto 2, assim, o cão dos Baskervilles também é um texto, só que é um texto verbal, escrito, ok? Eu vou ler só um trechinho, porque isso já é aula passada, é só um resgate de aulas, para a gente poder pegar essa engrenagem das aulas a partir de hoje. Semana que vem, eu também vou querer fazer aula pelo Meet online para continuar essa revisão, tá bom, gente? Se eu fizer uma gravação, vai perder todo o sentido. Então, quem puder participar, participe para a gente ter a frequência e contar com o ano letivo também. Onde está ele? Cochilou Holmes. Eu não sei se vocês sabem, essa palavra Holmes normalmente se refere a um investigador. E esse camarada aqui é investigador, gente? Ele está investigando? Está. Então, eu já posso dizer que o texto 1 e o texto 2 têm algo a ver. Fala de investigação. Onde está ele? Cochichou Holmes. E eu vi pela expressão de sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde está ele, Watson? Lá, acho eu. Apontei para a escuridão. Não sei, não, lá. Então, assim, você vê que são dois textos, um texto não verbal, tem só a imagem aí, e um texto verbal que podem estar falando da mesma coisa, ou seja, de investigação. Aí aqui eu fiz assim, ó, proposta. Isso já é passado, estou só resgatando e dando um retorno para vocês, tá bom? Geral. Após ter lido os dois textos acima, quais foram os dois textos, gente, que a gente leu? Me fala aí, sem olhar a imagem anterior. Quais foram os dois textos que a gente leu nesse instante? Está dizendo que nós lemos dois textos. E qual foi o texto que a gente leu? Quais foram os textos que a gente leu? E, meus nobres, a gente leu quais textos? Esqueceram já? Ou não estou conseguindo falar por causa da internet? Fala ali, ó. Após ter lido os dois textos acima, quais foram os dois textos que a gente leu nesse instante? Deixa eu ajudar vocês aqui. Esse aqui é um texto, gente? Professor, minha internet está meio alagada aqui. Não, eu compreendo com certeza mesmo. Até pela experiência que a gente já tem de um tempo, sabe que isso faz parte desse contexto. Mas esse que é um texto, gente? Sim. E aqui é um texto também? Sim. Mais fácil perceber, né? Então, quando diz a atividade assim, ó, após ter lido os dois textos acima, escreva um conto enigmático. A gente trabalhou isso com algumas videoaulas, mas agora a gente vai resgatar com vocês. O que é um conto enigmático? É um conto que são poucas personagens, acontece em poucos lugares, a história tem poucos lugares sendo contados, e em um tempo pequeno. E por que enigmático? Porque tem que ter um mistério, tem que ter um segredo. Bastante original. Não deixe de criar acontecimentos que chamem a atenção do leitor e que desperte a curiosidade para o desenvolvimento do crime. Ó, já falei já o conteúdo que foi esse conto. Então, quem escreveu, e ainda vou corrigir isso, vou analisar, fez um conto, falou sobre um crime e desvendou esse crime ou não. Eu creio que sim, porque é mais interessante, mas aí vai da criatividade de cada um. A gente vai na aula até esse momento aqui, gente. Na próxima aula a gente continua,
ok? A gente vai gravar a aula, a gente vai ter uma aula também pelo Meet semana que vem, nesse mesmo horário, ou um pouquinho mais, cedo ou mais tarde, mas a gente avisa vocês. Por hoje, tudo bem, gente? Tá claro para vocês a aula de hoje? Certo, pessoal? Pronto. Aí, mais tarde, eu posto uma atividade lá no grupo do WhatsApp do oitavo B, tá bom? Uma atividade bem pontual, bem rápida, para a gente dar um ritmo bom a essas aulas nossas agora. Se Deus quiser, semana que vem a gente se encontra também pelo Meet, viu, gente? Obrigado, Esther, pela atenção. Valeu, Jonas, pela atenção. E eu vou deixar essa aula gravada no canal Gramática Nova. Quem puder acessar, acesse, se inscreva, comente. A gente vai dando também essas aulas lá. Valeu? Valeu. Tchau, tchau. Forte abraço. Bom, interromper gravação, são 9 horas e 27 minutos, aula com o oitavo ano B do CMAS Aiquara. Nós começamos um processo de revisão que vai durar essa semana e a semana que vem também, discutindo um pouquinho sobre texto narrativo, sobre o conto enigmático, e semana que vem a gente continua com outros assuntos que envolvem análise sintática e também interpretação e resolução de questões sobre sujeitos gramaticais. Um abraço para vocês, saúde e paz, viu, gente? 9 horas 28 minutos e até a próxima.